Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estamos em festa, estamos celebrando 10 anos de aniversário da Igreja Presbiteriana do Pichincha. E não seria melhor, né, do que o privilégio que teremos esta noite de ouvir o reverendo Leonardo, que é figura importantíssima na história, na fundação, na caminhada desta igreja, meu amigo, e ele estará conosco, nos trazendo uma palavra abençoada ao nosso coração, que com certeza vai renovar a sua esperança em Deus para os tempos difíceis que nós temos vivido neste momento. Eu louvo ao Senhor por poder estar com você, conectados. Eu espero que você possa ir marcando as pessoas, convidando seus amigos, sua família, porque será um culto abençoado. Teremos aí uma surpresa aí ao longo do culto, em relação a estes 10 anos da história da fundação da igreja, né? Há um pedaço dessa história que já foi contado, que é aquele que antecede esse período de 10 anos, onde houve o trabalho todo e o esforço da fundação, da obra da igreja, de tudo que ali foi estruturado, e que há 10 anos atrás, no dia 31 de julho de 2010, a igreja foi oficialmente organizada como Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no bairro do Pichincha. E que bom que você faz parte dessa história, tantas outras pessoas fazem parte dessa história, mesmo aqueles que já não estão mais conosco, mas cujas vidas todas foram importantes em algum momento dessa caminhada, e as sementes do seu trabalho, daquilo que semearam entre nós, ficaram, não só em obras, naquilo que realizaram, mas sobretudo nas marcas que deixaram nos nossos corações, dos afetos, dos carinhos, e de tudo que nós podemos viver esse ano. Nos últimos 7 anos, eu tive o privilégio de ser pastor desta igreja, de acompanhar este trabalho e fazer parte dessa história. Este ano, agora, no mês de dezembro, termina o meu mandato, e a Igreja Presbiteriana, em novembro, estará levantando eleições para pastor, e que o Espírito Santo de Deus possa ir começando a trabalhar no coração de cada irmão, de cada irmã, para que seja a vontade e ação do Espírito de Deus aquilo que vai acontecer nos próximos 10 anos de história da Igreja Presbiteriana do Pichincha. Seja bem-vindo entre nós nessa noite, para nós louvarmos, cultuarmos ao Senhor, exaltarmos o seu nome, e nós queremos fazer isso com muita alegria. E, portanto, separa aí o teu coração, prepara o teu coração, separa um cantinho na sua casa, para que você possa passar esse tempo ligado aqui com a gente, não só conectado o seu aparelho de celular, mas você, seu pensamento, seu olhar, seu coração, nós possamos estar todo momento conectados até o final deste culto, e que Deus abençoe a sua vida e abençoe a nossa vida. É, 10 anos, né, pastor? Coisa boa de se comemorar. Eu me lembro de ter meu filho tão pequenininho na cama, e quando eu virei as costas e olhei de novo, ele já não cabia mais na cama. E tantas histórias, tantas vivências passadas ali, quando eu ouvi daquele tamanho imenso. É uma alegria realmente nós estarmos na presença do nosso Deus, louvando e adorando o seu santo nome e comemorando esta data tão importante para a Igreja do Pichincha. É realmente muita satisfação. Amém. Vamos orar. Aleluia. Vamos clamar ao Senhor, iniciar nós, neste momento, com voltados os nossos corações à presença do nosso Deus. Convido você a fechar os seus olhos e orar conosco. Senhor, bem sabemos da Tua existência nas nossas vidas, que Tu és um Deus que olha para nós, que inclina os Teus ouvidos e os Teus olhos ao nosso favor, porque Tu és um Deus soberano, conhecedor de toda a história. O que seria de nossas vidas se não fosse a Tua presença nela, em nós?
O que seria de nossas vidas se não fosse a tua mão estendida sobre Sim. nós? O que seria das nossas vidas se não fosse a sua misericórdia a cada manhã sobre nós? Ah, Pai, estaríamos como loucos e perdidos. Por isso louvamos o teu nome pela sua presença neste lugar. Louvamos o teu nome pela sua presença em cada lar, em cada coração, em cada voz que se eleva a ti neste momento, em cada coração que se inclina para te adorar, em cada vida, nesta terra. Eu louvo e agradeço o teu santo nome pela sua presença viva e poderosa em nós. Aleluia. Amém. Que o Senhor esteja presente. Aleluia. Ele é a luz das nações. Ele dissipa as trevas. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para
Pela manhã nós cantamos a fidelidade de Deus. Cantamos uma canção que dizia: tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Essa fidelidade de Deus, que é um compromisso que Deus tem conosco, mas que não se baseia em nós, portanto, ele não é um compromisso que está baseado no nosso mérito ou na reciprocidade que nós podemos oferecer. Antes é um compromisso que está baseado no próprio coração, na essência do caráter de Deus. Porque a sua palavra não volta atrás, a sua palavra não passa. E uma vez que ele fez uma aliança conosco, esta aliança não pode ser quebrada por ele, porque Deus é fiel. Mas sempre que cantamos a fidelidade de Deus, nós sempre imaginamos que ela tem a ver com aquelas promessas que de alguma forma nos abençoam, que de alguma forma nos agraciam com dádivas, com benesses desta sua fidelidade. Mas existe uma outra face da fidelidade de Deus, que essa é uma face que muitas vezes é dolorosa para nós. Mas ao mesmo tempo, ela é dolorosa, mas é abençoadora. Porque é aquela fidelidade de Deus, onde uma das promessas que estão na palavra, onde se manifestar em nós, aquela que diz que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o grande dia. Então nós precisamos entender que nossa vida é um processo. A nossa história é um processo. A história da Igreja Presbiteriana do Pichincha, nos seus momentos de vitória, nos seus momentos de alegria, de regozijo, tanto quanto nos seus momentos de crise, de lutas, de dores. Assim como a sua vida e a minha vida, estes processos são os processos que nos transformam, que nos mudam. E há pessoas que acreditam que muitas vezes as dores, elas são um juízo punitivo de Deus. Não. Deus é graça e misericórdia. Todavia, as dores servem e possivelmente possam servir à ação do Espírito Santo para nos moldar e nos transformar. Os olhos de Deus, quando estão sobre as nossas vidas, e eles contemplam o nosso pecado, as nossas fraquezas e as nossas limitações, eles não são olhos que acusam. Eles são olhos que nos revelam, que nos desnudam, mas não para a nossa vergonha, mas para a nossa cura, para nos aperfeiçoar nele. Portanto, seja qual for o tempo e o momento que você esteja vivendo hoje na sua vida, aproveite esse momento. Aproveite este tempo. A palavra que você vai ouvir e que vai ministrar ao seu coração nesta noite é uma palavra que aponta para esta esperança. Aproveite o tempo de Deus na sua vida. Porque seja em momentos de alegria ou de tristeza, seja em prosperidade, ou seja na tribulação e na angústia, tudo serve a um propósito de Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E é por isso que nós vamos cantar mais uma vez a fidelidade de Deus. Mas agora a fidelidade deste compromisso que Deus tem, de não desistir de nós, de nos aperfeiçoar e de conseguir transformar a mim e você em pessoas melhores do que somos, muito melhores do que somos, segundo a imagem, o modelo, o padrão, o paradigma daquilo que é perfeito. Jesus é a sua imagem, é aquele homem, é o homem mais divino que pôde existir, no Deus mais humano que nós podemos conhecer. É esta síntese que o Senhor deseja para a minha vida e para a sua vida. Parece um alvo alto demais, mas esta não é uma obra minha, não é uma obra sua. Esta é uma obra que Deus fará.
E por isso que João diz: amados, ainda não é manifestado aquilo que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós também o veremos. Esta obra vai se cumprir, ainda que doa, mas ela vai se cumprir, para a bênção da tua vida, em nome de Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e eis que tudo podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Ele sabe tudo. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e eis que tudo podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh Senhor, me enchem da tua paz. Teus olhos, Senhor, quando estão sobre mim, me enchem da tua paz. O teu amor e o teu perdão me enchem da tua paz. Será que existe alguma coisa nesta terra capaz de nos separar deste amor? O amor do Senhor, ele nos constrange. A gente erra de um lado, falha do outro, peca aqui, tropeça ali,
e aquele amor que não para de amar nos constrange a algo importante, nos constrange a sermos pessoas melhores. Né? Quem nos separará deste amor? Nada. Não permita que nada e nada mesmo te separe deste grande amor. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição. O que pode te afastar de Deus? Fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Eu acho muito curioso que muitas pessoas vivem tão inseguras em relação ao seu relacionamento com Deus, porque elas acreditam que o relacionamento delas com Deus está baseado naquilo que elas fazem. Que o amor de Deus está condicionado à nossa habilidade de fazer por merecer sermos amados. É claro que os nossos pecados, eles nos afastam da comunhão do Senhor. Mas não jamais afastam o Senhor de nós. Porque não é uma barreira que Deus coloca para nos acessar. Os nossos pecados se tornam uma barreira da nossa própria consciência, das nossas próprias culpas, que nos fazem nos sentir inaptos para nos reaproximar do Pai. E a gente fica com aquele sentimento do pródigo, sabe? Aquele sentimento de quem acredita que tem que pagar um preço. Porque é assim que o pródigo raciocina, ele diz: Pai, eu pequei contra ti. E na verdade ele não diz, ele pensa dizer, ele ensaia dizer.
e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Servo é uma palavra muito simples que nós falamos em português para uma palavra muito séria no grego, que era doulos, que era um escravo. Era aquele que trabalhava para pagar uma dívida. Era aquele que trabalhava para poder, com o seu trabalho, tentar restituir algo que não poderia, em hipótese alguma, fazer de outra forma. Então a pessoa se tornava um escravo, um servo, um doulos. E é assim que aquele filho volta para casa, acreditando que os seus erros e os seus pecados haviam interrompido de tal maneira o amor do pai por ele, que para voltar para a casa do pai ele teria que pagar um preço, que havia um custo. Mas ele é surpreendido pelo fato de que esse discurso que ele ensaiou dizer, não pôde ser dito. Porque antes que ele pudesse sequer se ajoelhar na frente do pai para implorar esta misericórdia, que na verdade era uma misericórdia que deveria ser comprada com a sua vida de trabalho e sacrifícios, antes disso o pai se lança no seu pescoço em um amor e um abraço terno, profundo. E ali havia uma lição que Deus estava dizendo para ele e para o irmão dele, que depois acreditava que merecia mais do que o seu outro irmão, por ter sido mais justo, mais obediente, mais presente, mais fiel. E o pai, como se pudesse reunir os dois filhos em sua frente, dizia aos dois: filho, eu não contabilizo créditos. E olhando para o outro diz: e eu também não contabilizo débitos. O meu amor por vocês, ele não é dado na medida que vocês merecem. Ele é só amor. Ele ama porque ama. E jamais deixa de amar. Então, por mais que você esteja se sentindo indigno, sem merecer o amor de Deus, o perdão do Senhor, saiba que uma coisa é verdade: nós não merecemos, mas Ele morreu por nós exatamente porque nós não merecemos. E então Ele pagou essa dívida, Ele pagou esse preço. Por que você acha que, se uma vez que Ele morreu por você, quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, agora Ele vai virar as costas para você porque você tropeçou, porque você falhou, porque você não é perfeito? Levante a cabeça, siga em frente, busque acertar da próxima vez, busque fazer melhor, mas não fique parado nas suas culpas. Não fique acreditando que as circunstâncias da sua vida, elas têm a ver com qualquer tipo de mágoa ou ressentimento que Deus esteja manifestando sobre você. Não, esta é uma lógica, deixa o nosso amor humano, que tem um preço, que só ama se for agraciado de reciprocidade, mas o amor do Pai, ele é livre, gratuito, incondicional por você. Por isso que você não pode se perder da mão dele. Você pode até achar que está no meio do abismo e da escuridão, mas o salmista diz: até ali a tua mão me guiará. Aleluia. O que te separará do amor de Deus? Nada, nada poderá me separar. Nada, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Oh, delícia de louvar ao Senhor.
Bom, gratidão, esta é a palavra. A Margarete vai cantar este cântico, e enquanto ela canta, você, membro da Igreja do Pichincha, deixa passar aí pela sua memória tudo que Deus fez entre nós, tudo que Deus fez por nós. E eu não tenho dúvidas que a gente só vai ter uma coisa a dizer: que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Este cântico está na liturgia para que este momento seja um momento de gratidão por esta casa espiritual que Deus levantou para nós, por este lar que acolhe a nossa família, que nos acolhe nas nossas dores e que nos aconchega nos nossos sofrimentos, que nos traz consolação, que é a mão de Deus para nos tratar quando pecamos, quando caímos, quando falhamos. Este lugar que tem sido desafiadoramente construído para que seja um lugar de cuidado e não de juízos. Um lugar de pessoas que ouvem mais do que dizem. No lugar onde a gente acolhe, porque acolher é um gesto cristão. E a gente não acolhe quando as pessoas fazem por onde serem acolhidas. A gente acolhe quando elas, no sofrimento da sua vida, seja qual for a condição do seu pecado, reconhecem que precisam do amor de Deus. Se há um lugar onde as pessoas devem aprender a enxergar o Deus que ama, é a comunidade de fé. E quando o mundo passa a enxergar a igreja numa outra perspectiva, que não é a perspectiva do amor, alguma coisa está errada. Porque é isso que deveríamos ser. Expressão do amor de Deus. E eu louvo ao Senhor por ser pastor desta igreja, por ter ovelhas que têm sido, ou melhor, que têm aceitado o desafio de tentarmos construir esta experiência de fé, que é muito mais coletiva do que intimista e individualista, que é um cristianismo que é muito mais para servir do que para ser servido, que é muito mais para morrer do que para prosperar, porque nós entendemos que o nosso chamado não é para uma vida de conforto e prazer. O nosso chamado é para que nós possamos tomar a nossa própria cruz e seguir Jesus e continuar a história que Ele começou a escrever 2000 anos atrás. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer, rendo graças a ti,
por tudo que fizeste, eu louvo teu nome sempre, dou graças a ti. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer, rendo graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste, eu louvo teu nome sempre, dou graças a ti. Rendo graças a ti, rendo graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste, eu louvo teu nome sempre, dou graças a ti. São tantas bênçãos. Bonito, né? E falando em bênção, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir o reverendo Leonaldo. Abre seu coração aí, porque Deus vai falar contigo nessa noite. Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do Pechincha. Estou eu aqui como pastor convidado, falando no aniversário de 10 anos. Olha, outro dia estávamos na casa do Tiago e da Thalita, sonhando os rumos da igreja. Nós vivíamos uma esperança, mas nós vivíamos dias de preocupação. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Nós conseguimos olhar por esses 10 anos muito reconciliados com tudo que Deus fez, entendendo que era a mão do Senhor. Lembro da chegada do pastor Fábio e olho para essa igreja vendo no que a igreja se tornou. Vejo a igreja pela online, né? Vejo a igreja online e vejo assim quanta coisa está acontecendo, como a igreja está grande, como a igreja ama o culto, o pastor e, sobretudo, adorar o seu Deus. Muito bom, muito bem. Deus pegou os nossos caminhos e transformou em caminhos de paz.
É sempre isso que ele faz. Parabéns, pastor. Eu sou um dos seus fãs, eu adoro ouvi-lo falar, eu sou meio suspeito e tenho certeza que a igreja hoje, nesses 10 anos, se vê presenteada. Eu me sinto também presenteado, convidado para pregar. Hoje o sermão é um sermão que fala disso, de tempos de luta e tempos de esperança. Eu espero que ele fale o seu coração. Vamos fazer a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 29, desejando que essa palavra chegue ao seu coração e comunique o recado de Deus para você. Jeremias, capítulo 29, de 1 a 13. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, o resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes eu acho que você deve se perguntar, e eu me perguntaria também, por que será que a gente fala tanto do exílio? Por que esse tema é um tema tão recorrente nos sermões e até nos meus próprios sermões? Por que a gente fala tanto desse período exílico? Por que isso ocupa tanto a fala nos púlpitos? Só para você ter ideia, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque são profetas pré-exílicos e eles de alguma maneira apontavam para o exílio. Jeremias é pré-exílico e é exílico também. Já Daniel, Ezequiel e Obadias são exílicos. Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, Malaquias são pós-exílicos. O que significa que pelo menos mais ou menos quase 50% da Bíblia é formada, do Antigo Testamento, é formada por esse tema. Transita em torno desse tema do exílio. Se a gente pegasse a Bíblia toda, isso equivaleria a mais ou menos 30% da Bíblia toda. Para você ter ideia, o quanto o tema exílio é um tema muito importante e teve muita gente falando desse mesmo tema. São muitos livros da Bíblia, são muitos profetas se debruçando, se dedicando à questão exílica. E
qual seria o tema do nosso sermão? O tema do nosso sermão seria: eu quero a minha vida de volta. Esse é o tema que a gente tem para dividir nessa noite. Eu quero a minha vida de volta. A vida é dinâmica e ela está sempre em movimento e ela gera muita expectativa. Às vezes expectativas que são ruins, tudo vai piorar. Às vezes expectativas que são boas e nos apontam a uma mudança no estalar de dedos. Vai melhorar rapidamente. Agora vai melhorar. Por quê? Porque essa vida é dinâmica e a gente fica diante da vida com muita expectativa do que vai acontecer. Se ela vai piorar, se ela vai virar, se o caldo vai entornar, ou se as coisas vão se resolver de uma hora para outra. Eu tive a oportunidade de andar numa montanha-russa muito grande. E eu lembro como se fosse hoje, eu me pergunto por que eu tive coragem de fazer isso. Eu acho que era essa coisa, né, de estar numa situação assim tão especial e num parque daqueles gigantescos, em viagem. E quando a gente começou a conversar, quem ia, quem não ia, eu falei, eu vou. As pessoas olharam para mim, as pessoas que estavam no meu grupo olharam para mim meio que estranhando isso. Por que eu tive coragem de ir? Como eu tive coragem de ir? Pois bem, quando eu estava quase descendo, eu falei assim, gente, isso não vai dar certo. Começou aquela montanha-russa gigantesca a acontecer. E quando eu gritava, tá acabando, eu gritava para mim mesmo. A amiga que estava do meu lado dizia assim, não tá acabando não, vai piorar. Aí, quando eu achava que ia acabar, a coisa piorava e vinham os loopings, enfim. E depois de um tempo, para além do que eu imaginava que durasse, a minha viagem na montanha-russa acabou. É meio assim essa relação com o exílio e com as coisas da nossa vida. Muita gente olhava para o exílio e dizia assim, o exílio já vai acabar. Muita gente olhava para o exílio e dizia assim, o exílio vai ficar ainda pior, ainda vai piorar. Essa sensação que eu comparei com a da montanha-russa, ela tem a ver com essa expectativa que fala aos que acreditam que as coisas piorem quando elas estão ruins e os acreditam que as coisas vão cessar, acabou, vai acabar, falta no estalar dos dedos, vai terminar, vai acabar. Eu acho que o profeta fala ao coração do povo que de alguma maneira vive essa expectativa, porque ele tem público para os dois grupos. Eu não quero falar ao grupo que diz que vai ficar pior, porque a gente está passando um momento que a gente não está muito afim de ouvir gente dizendo assim, vai ficar pior, só está começando. A gente não está muito afim de ouvir gente assim. Então eu não vou falar esse grupo que diz que a coisa vai ficar pior. Mas eu queria muito falar a esse grupo que acredita que as coisas que acontecem, elas cessam de uma hora para outra. Eu vou pegar por base o exílio e eu vou comparar agora com o que nós estamos vivendo nesse período. Alguns tinham expectativa que o exílio ia acabar logo, então muitos cruzavam os braços, sofriam porque cruzavam os braços, muitos boicotaram a própria vida porque achavam que o exílio ia acabar logo em seguida, que o Senhor vinha e libertaria o povo. E não aconteceu isso. E o que acontece é que tem um grupo que acredita que o que nós estamos passando vai acabar de uma hora para outra, no estalar dos dedos. Diz, já está acabando. Eu quero dizer para você que expectativa sem base gera ansiedade. Vou repetir. Expectativa sem base gera ansiedade. Expectativa sem fé gera ansiedade. Então, eu quero dizer que a nossa expectativa ela tem que estar apoiada em alguma coisa. Ou ela está apoiada nas informações, ou ela está apoiada na fé.
Mas o que você não pode ter é uma expectativa apoiada em nada, porque uma expectativa que não tem nenhum apoio, ela vira ansiedade. A expectativa, quando a gente apoia a nossa expectativa em coisas infundadas, a nossa expectativa vira frustração. Por isso que não é muito bom a gente dizer para uma criança que está viajando com a gente: mãe está chegando, pai está chegando, está chegando, pai está chegando, está chegando, pai está chegando. A criança passa a viagem toda perguntando isso. É muito melhor você dizer para a criança: não está chegando, vai demorar. Nós só vamos chegar quando tiver de noite, está vendo? Está de dia. Só vamos chegar quando tiver de noite. Porque a gente cria uma expectativa que ela está muito próxima de se transformar numa frustração. Para ficar mais fácil o que eu estou explicando, eu vou falar sobre Viktor Frankl. Ele escreveu um livro, Um Psicólogo nos Campos de Concentração. O livro é Em Busca de Sentido. Perguntavam para ele: Victor, como você conseguiu viver tantos anos no campo de concentração e não ter enlouquecido? Ele respondeu: eu vivia um dia de cada vez. Eu nunca disse para mim que mês que vem eu vou sair do campo de concentração. Hora nenhuma eu disse para mim que já estava acabando. Hora nenhuma. Eu vivia plenamente o meu dia, porque a minha tarefa era sobreviver. Eu queria dizer a mesma coisa para você que está vivendo angústia nesse tempo. Talvez você esteja vivendo angústia nesse tempo porque você gerou uma expectativa muito grande que a pandemia ia acabar, que já estava na curva descendente, e tudo mostra o contrário disso. A gente precisa acreditar, sim, que Deus tem poder para cessar a pandemia a qualquer momento. Mas o que nós estamos vivendo hoje não dá para a gente alimentar uma falsa expectativa que ela vai acabar daqui a semana que vem, que ela vai acabar daqui a 10 dias, porque não vai acabar daqui a 10 dias. A não ser que Deus entenda e intervenha com milagre absolutamente sobrenatural, que eu creio e você crê também. Mas eu estou trabalhando com esses indícios. Eu estou trabalhando com o que a gente está olhando, o que a gente está vendo. A pandemia de 2009, ela durou de janeiro de 2009 até agosto de 2010. A pandemia da gripe espanhola durou 2 anos. Então, o texto que eu queria deixar na sua memória é: a esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Provérbios 13:2. O que eu quero com isso? Eu quero te trazer angústia? Eu quero trazer frustração? Eu só quero trazer para o seu coração algo que converse com o título desse sermão. Eu quero de volta a minha vida. Muitos no exílio tinham expectativa que o exílio acabaria na semana que vem, mas o exílio dura 80 anos, quase 80 anos, 70 e poucos anos. Então, é bem provável que aquelas pessoas não voltassem a ter a vida que tinham. E as coisas não aconteceram no exílio de uma hora para outra. Então, pastor, como é que eu faço para diminuir essa angústia que eu estou gerando nessa pandemia? A primeira coisa que você precisa acreditar é que você tem que viver um dia de cada vez. Você não tem que ficar naquela fantasia que vai acabar a semana que vem, ouvindo sempre na televisão, vai acabar a semana. Não vai. Espere no Senhor, tenha paciência. Não gere uma frustração por conta de uma expectativa apoiada em nada. Tem gente falando e ele tem a sua expectativa apoiada em absolutamente nada. Esse povo, ele está no cativeiro e eles estavam ansiosos e desestimulados. Então, havia um núcleo revoltado também, um núcleo ansioso, um núcleo desestimulado e triste, e havia um núcleo revoltado. Aí chega a carta de Jeremias, e eu li para você a carta de Jeremias. E a carta diz: construam casas, se estabeleçam, plantem jardins,
comam do que vai crescer na terra, casem, tenham filhos, trabalhem para o bem e orem pela prosperidade de Babilônia. No bem de Babilônia está a vossa paz. Então imagina a frustração dessa carta, quando essa carta foi lida. Imagina a frustração para aquele pessoal que estava revoltado. O pessoal deve ter ficado enlouquecido, porque Jeremias, como era um profeta respeitado, todos os ouvidos se ligaram para o conteúdo dessa carta. E essa carta dizia: construam casas, se estabeleçam, plantem jardins, comam o que vai crescer da terra e orem pela prosperidade de Babilônia, porque se Babilônia estiver em paz, vocês estarão em paz. Gente, olha só. Aprenda a viver com alegria a vida que você tem hoje. Eu vou repetir. Aprenda a viver com alegria a vida que você tem hoje. Não fica com os olhos o tempo todo, sabe, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Não, basta cada dia o seu mal. Aprenda a viver cada dia com alegria. O dia que você tem hoje, esse é o dia que o Senhor nos deu, vamos nos alegrar nele, vamos viver esse dia, vamos viver esse tempo. Não adianta crer que as coisas mudam no seu tempo, e nem que as coisas mudam no estalar dos dedos. Sabe, se Deus colocou no seu coração que a pandemia vai acabar daqui a 15 dias, eu acho ótimo. Eu quero deixar claro, não colocou nada disso no meu. Eu quero dizer para você que muitos pastores pregam o que as pessoas querem ouvir. Tem muita propaganda enganosa. Sabe? Aquela coisa de aprenda inglês dormindo, coloque o áudio debaixo do seu travesseiro e as palavras do inglês entrarão no seu subconsciente e você falará inglês fluentemente. Não é assim. Emagreça com a cinta tal. Você bota a cinta e parece que emagreceu 4 números. Não é assim. Então, não creia nessa coisa fácil e simples. Sabe por quê? Porque a vida, ela é muito complexa. Aprenda a viver essa realidade de agora. Essa é a carta do profeta. Não adianta se revoltar e torcer para dar errado. Ore pelo Brasil. Essa frase é uma frase absolutamente controversa em tempos políticos que a gente está vivendo. Então eu queria dizer para você, não adianta você torcer para dar errado, cara. Ore pelo Brasil. E a grande surpresa do texto é quando Jeremias fala, ore por Babilônia. Imagina isso, gente. Para aquele povo que estava exilado, ore por Babilônia. Se Babilônia estiver bem, ore pela paz de Babilônia, porque se Babilônia estiver bem, vocês também estarão bem. Se Babilônia estiver em paz, vocês estarão em paz. Então vocês imaginam, para o povo que está cativo, para o povo que está revoltado com Babilônia, as pessoas dizerem, orem por Babilônia. Eu acho que comparar Babilônia com o Brasil não poderia ser melhor. Porque o momento que a gente está vivendo hoje é um momento muito a cara de Babilônia. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, gente. Muito difícil. E eu, sinceramente, as pessoas que me conhecem mais de perto, sabem que eu não tenho nenhuma afinidade política com o que hoje, com o que hoje está no poder. Não tenho nenhuma afinidade política. Mas uma coisa eu preciso dizer, eu não posso torcer para dar errado. Eu tenho que orar pelo Brasil, eu tenho que orar pelos meus governantes, eu tenho que orar por Babilônia. Se Babilônia estiver bem, eu estarei bem. Se Babilônia estiver em paz, eu estarei em paz. Então, você que está vivendo a angústia da pandemia e ainda junta a angústia do cenário político, eu quero dizer que um caminho para acalmar o seu coração é ore pelo Brasil, ore por sabedoria dos seus governantes, ponha o seu país nas suas orações, porque se o Brasil estiver caminhando para a paz, você estará em paz. Lembre disso.
Não adianta ficar torcendo para dar errado. Ore pelo seu país. O povo, na verdade, estava esperando palavras mágicas, tipo, todos sairão, todos deixarão Babilônia. E nós não ouviram essas palavras mágicas. O conteúdo da carta era recheado de verbos muito diferentes dessas palavras. O conteúdo da carta era: construam, plantem, casem, tenham filhos, se estabeleçam e orem. Eles esperavam que o milagre viesse de fora. Com a chegada da carta de Jeremias, muitos esperavam que o milagre viesse de fora. E o milagre, na verdade, a carta apontava para um milagre que deveria acontecer dentro deles. A gente está vivendo essa experiência. A gente está vivendo um momento de milagre na igreja. Eu estava reparando que talvez seja o tempo que a gente orou mais, que a gente teve mais reunião de oração, que a gente mais se dedicou à leitura da palavra. É um tempo onde a gente ajudou mais, onde a gente cuidou mais uns dos outros. Esse é um tempo especial. Esse está sendo um tempo especial para nós. Consiga ver coisas boas também nesse tempo. Ah, pastor, não consigo ver coisas boas, mas eu vou dizer para você que também há coisas boas nesse tempo. Para que a carta? Para desenvolver naquele povo vontade de viver, para devolver àquele povo vontade de lutar, para devolver a força para aquele povo continuar vivo. Então eu queria dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, não entregue seu coração para esse momento. Ainda há vida em nós. Então entenda que a palavra do profeta não é uma palavra que arrebenta com a esperança, não. É uma palavra que tende a terminar com as ilusões. A fala do profeta não é uma fala que conversa com a desesperança. Ele não está levando o pessoal à desesperança, não. Ele está levando ao pessoal a perder as ilusões. Eu queria, nessa fala, diminuir um pouco a sua ansiedade, diminuindo a sua ilusão. O que eu desejo? Que as nossas expectativas sejam alimentadas do jeito certo. Vamos pensar nesses verbos agora. Preste atenção. Verbos que estão na carta, que também chegam para nós, que essa carta também chega para nós. Construam. É hora de construir algo novo nessa vida de hoje. Nós temos uma vida hoje. Então é tempo da gente construir algo novo nessa vida que a gente tem hoje. Vamos construir hoje para que o dia de amanhã seja diferente. O segundo verbo, plantem, plantar. Joguem semente de vida. E lembrem que a minha atitude semeia e fecunda o pensamento do meu filho. Esse tempo é um tempo de eu plantar coisas boas. E muitos aparecem para colher coisas que não plantaram. Então, é tempo de semear a esperança na cabeça do seu filho. É tempo de você semear a fé. É tempo de você falar das tuas convicções de fé e colocar isso na cabeça do pessoal dentro de casa. A minha postura diante do caos é semente para aqueles que estão olhando para mim. A minha postura diante desse momento difícil é semente para aqueles que estão olhando para mim. Então, irmãos, eu queria dizer para cada um de vocês, assim, com muito carinho, para plantar precisa de alguma generosidade, precisa de grandiosidade, de grandeza, sabe? Plantar precisa disso, porque às vezes a gente planta uma sombra que a gente nem vai desfrutar, a gente planta de uma árvore que a gente nem vai comer o fruto. A verdade é que a gente planta para além de nós. Por isso que esse verbo está tão bem usado na carta de Jeremias. O outro verbo é casem. Estabeleçam vínculos verdadeiros de vida. Casem. Casem nesse sentido. Estabeleçam vínculos verdadeiros de vida. Tem muita gente que hoje está casado, mas não está casado. Porque não tem vínculos verdadeiros de vida. Mude isso. E tem muita gente que hoje tem vínculos verdadeiros de vida e não está casado. Casa com a mulher, cara. Casa com ele.
casa, estabeleça vínculos verdadeiros de vida. Se você está casado e hoje você não tem vínculos verdadeiros de vida, é tempo de construir esses vínculos. Que esse tempo que a gente está vivendo agora te ajude a construir esses vínculos. E se você, por acaso, tem vínculos verdadeiros de vida, mas não está casado, cara, casa. Conserta a tua situação. Casa e constrói algo novo. Não passe pela vida só. Não passe pela vida só. Eu queria até alargar esse conceito para não parecer só casamento. Quero dizer assim, tem gente querendo dividir a vida com você. A sua igreja quer dividir a vida com você. A gente quer dividir a vida querendo ajudar. Então, leve isso para o coração. Juntos nós vamos mais longe. Juntos nós vamos mais longe. Então, outro verbo é esse. Case. Tenham filhos. E a fala do profeta tem a ver com recuperar o desejo pela vida. Eles perderam o desejo da vida porque a presença no cativeiro fez com que eles perdessem o desejo da vida. Eles passaram a não querer ter filhos naquele lugar porque não queriam que os filhos nascessem em Babilônia. Então eles diminuíram o sexo também. Logo, eles diminuíram os filhos. Eu queria dizer para você que o amor que há entre vocês não diminua. Que a vontade e o desejo que há entre vocês não diminua. O desejo de não ter só filhos biológicos, mas ter filhos de fé. Pessoas que você cuida, se importa, que acompanha a vida. Que você de alguma maneira ajudou a vir ao mundo. Gente que você evangelizou. Gente que se converteu a partir da tua palavra. Se estabeleçam. Essa é a parte mais difícil dos verbos para o povo que estava no exílio. Porque eles estavam dizendo ali, a carta de Jeremias dizia, fique em Babilônia. Ele estava dizendo isso. Porque de alguma maneira, Deus revelara a Jeremias o tempo que eles iam ficar ali. Então não adiantava ficar naquela aflição de que eu vou embora semana que vem, que o exílio vai acabar no mês que vem. Então não adiantava nisso, eles tinham que pensar que eles iam ficar ali. E que eles iam ficar ali por um bom tempo. O recado para o povo é um recado de força. É um recado de refaça a sua vida. Se ela deixou você e hoje está casada com outro cara, refaça a sua vida. Se ele deixou você e hoje já tem outra pessoa, refaça a sua vida. Se estabeleça, se reestabeleça. Refaça a sua vida. E o outro verbo foi ore por Babilônia. Ore pelo Brasil, independente da sua linha política. Ore pelo Brasil, independente da sua linha política. Ore para dar certo. Ore pela nossa nação. Ore para que as coisas fiquem bem. Ponha seu joelho no chão e ore pelo Brasil. Pare de orar assim, me dá, Senhor, me dá. Pare de orar assim. Aprenda a orar, Senhor, eu quero ficar de pé. Senhor, eu quero ser uma pessoa de fé no meio do caos. Senhor, eu quero ser uma pessoa de fé no meio disso tudo que está acontecendo, dessa conjuntura pandêmica, dessa conjuntura econômica. Eu quero ficar de pé. Ore para que você consiga suportar suas lutas. Ore para que você consiga superar as suas dificuldades, superar suas perdas. Ore para que o Senhor te faça um instrumento da sua paz. Ore para isso. Essa é a carta de Jeremias. E ela não parece que é para ele só. Ela parece que é para nós. Uma carta que faz com que o povo não seja desesperado pelo tempo. Ou melhor palavra seria para isso.
sem esperança, desesperançado, para que o povo não seja desesperançado pelo tempo. Eu queria que você não perdesse as esperanças, que o adiar do tempo não te tirasse as esperanças. Eu desejo, sim, que o tempo não te desespere, que a situação não te deixe também apático, porque a gente vive em dois grupos, né? O grupo que se desespera e o grupo que fica completamente desestimulado, apático, querendo dormir o tempo todo. Que esse tempo não te arranque o sono e que esse tempo não te deixe decepcionado com Deus. Guarde seu coração no Senhor. Eu vou repetir. Guarde seu coração no Senhor. Ele te ajudará a enfrentar o que você nunca imaginou enfrentar. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Por mais que você diga para mim assim, pastor, eu sinto medo. Eu queria te explicar que coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Eu desejo para você coragem. Eu desejo para você o que a carta também deseja. A carta de Jeremias me ensina que mudanças também acontecem dentro. Nós que ficamos esperando mudanças que vêm de fora, mudanças também acontecem dentro. E às vezes, esse é o maior milagre. A mudança que vem de dentro, que acontece lá dentro. A carta me ensina também que eu não preciso ficar de me esconder debaixo das cobertas, que eu devo arrancar também o outro que está se encastelando por cobertores, eu devo arrancar ele através de estímulo e não deixá-lo desistir diante da vida. O verso 11 fala uma coisa linda. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Olha que coisa linda, gente. Eu sei que pensamento tem sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para dar-vos uma esperança e um futuro. Acredite que Deus quer e tem o melhor pensamento para nós, que Deus sabe o que é bom para a nossa vida, que Deus sabe o que é importante para nós antes mesmo da gente pedir. E o verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Esse tempo é um tempo da gente se empenhar com o propósito de buscar o Senhor de todo o coração. Não se contente com uma relação superficial. Eu quero sim ter uma relação com o Senhor nesse período de todo o coração. Deseja a presença de Deus. Deseja, porque o texto diz, eu serei achado por vós e eu mudarei a vossa sorte. Eu conduzirei vossos passos. Acredite nisso. É o Senhor quem conduz os nossos passos. Nós não estamos à deriva. Nós estamos guardados pelas mãos de Deus. Confie nisso. E acredite que por mais que o tempo demore, por mais que demore a mudança do nosso quadro, a nossa esperança se mantém no Senhor. Palavra da salvação. Que o Senhor tenha falado no seu coração e desejo sinceramente que Ele tenha acalmado o seu coração. Vamos orar. Deus, as pessoas que estão aqui agora ouvindo, que elas sejam visitadas por essa palavra, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, mas uma palavra, Senhor, que não é uma palavra de ilusão, é uma palavra de fé. Fala ao coração delas, confirma o teu conserto, em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Que Deus possa ter ministrado ao teu coração, viu, com esta palavra que é para hoje. Viva o hoje, viva o agora. Aproveite, como eu disse, o tempo de Deus para a sua vida. Não importa se você está em Jerusalém ou em Babilônia, onde quer que Deus esteja construindo com você a sua história, Ele há de te abençoar.
Ele há de fazer com que a tua vida seja manifestação do seu poder. Aleluia. Vamos terminar então esta noite, eu vou orar, vou impetrar a bênção, mas vamos terminar com esta canção do Inário Presbiteriano, o hino 299, que diz renovação. A igreja reformada, o lema reformado dizia, Ecclesia reformata et sempre reformanda est. A igreja reformada, ela está sempre se reformando. O profeta dizia, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. E nós queremos que a nossa experiência com Deus seja uma experiência viva. A história, apesar de bonita, ela é história. Ela marca a nossa trajetória e é a razão pela qual nós chegamos onde estamos e somos o que somos. Mas a parte mais importante não é a história que passou. É a história que nós iremos construir. Essa é a parte mais importante. Portanto, as experiências que tivemos com Deus, por mais fabulosas que elas foram apenas a base de coisas maiores que Deus quer manifestar na nossa vida. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus tem infinitamente mais para fazer entre nós, através de nós, e apesar de nós, infinitamente mais do que tudo que pensamos, do que tudo que pedimos e do que tudo que cremos. Então nós vamos seguir em frente e vamos terminar este culto cantando este louvor, porque este cântico resume a expectativa do nosso coração, da responsabilidade da missão que está diante de nós. Parabéns, Igreja Presbiteriana do Pichincha, parabéns, presbíteros, oficiais, parabéns, membros, lideranças, parabéns a todos os departamentos que neste tempo de pandemia estamos cuidando uns dos outros. Estamos nos aconchegando com todas as ferramentas que nos estão disponíveis. E Deus tem abençoado as nossas vidas. Aleluia. Até breve, até daqui a um tempo que nós poderemos estar presencialmente reunidos para que este abraço seja um abraço gostoso do reencontro, para que nós possamos efetivamente celebrar esta festa que neste ano de 2020 nós estamos aqui comemorando. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos pela tua presença entre nós. Nós te agradecemos por teu amor, ó Pai. Pela história até aqui. Mas nós te clamamos para que o Senhor possa renovar as nossas forças. Nós queremos estar preparados, ó Deus, para tudo que ainda o Senhor deseja fazer entre nós. Portanto, te louvamos pelas lutas, pelas dores, pelas vitórias, na tua igreja e na nossa vida. Porque a partir destas bases que o Senhor foi construindo em nós, é que as promessas que o Senhor tem para nós hão de se manifestar e se realizar. Como na carta que Jeremias enviou à Babilônia e que foi tema da palavra desta noite, Senhor. O Senhor diz, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e vos dar uma esperança. Então que nesta noite, ao terminar este culto, ó Pai, que cada coração esteja alimentado por esta promessa, que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito, que nós não devemos estar ansiosos pelo dia de amanhã. No nome de Jesus. Obrigado. Amém. Tu
te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê paz hoje e sempre. Amém. Aleluia. Não desconecta, não. Agora, eu quero deixar uma palavra com você a respeito do trabalho de doação de cestas, de mantimentos para as famílias carentes. E eu preciso muito que você ouça essa orientação, viu? Um beijo para você, uma boa semana. A gente se reencontra terça-feira na nossa reunião de oração às 19h30 e quinta-feira às 10 da manhã na devocional de quinta. E eu aguardo você nessas duas lives onde a gente interage, ora junto, aprende juntos e a gente cresce juntos neste tempo de pandemia, viu? Fica aí com esta palavra, que é uma palavra de orientação a respeito do trabalho de doação de cestas básicas que nós estamos mantendo através do esforço da Junta Diaconal, junto às famílias carentes do bairro do Pichincha. Deus abençoe você. Amém. Nós temos vivido tempos difíceis. Nós temos vivido tempo de desafios. Mas eu tenho louvado a Deus por perceber o quanto os crentes desta igreja têm sido fiéis no compromisso comunitário de sustentar este trabalho e esta obra. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez nós estaremos projetando a conta bancária e também os dados para a doação de mantimentos. E eu queria fazer um alerta, a respeito dos horários que estão aí e que serão projetados, porque nós estamos fazendo uma modificação na estrutura do modo como nós temos tentado abençoar as pessoas com cestas básicas, com mantimentos. Até ontem, até o sábado, dia de ontem, a Junta Diaconal, todos os sábados, chegava na igreja às 16h30 para recolher doações de alimentos, acondicioná-las e abastecer as famílias que ali chegavam. E nós começamos esse trabalho atendendo primeiro as necessidades da comunidade, pessoas ligadas à nossa comunidade, e depois a tantas outras pessoas que foram se achegando, a quem foi chegando esta palavra de socorro, que a Igreja Presbiteriana do Pichincha se dedicou, através dos seus diáconos, a prestar às famílias que, desempregadas ou sem renda, neste momento de pandemia, estavam passando necessidades. E esse número cresceu, de modo que nós chegamos a ter 40 pessoas cadastradas e recebendo a cada sábado 20 pessoas, de 15 em 15 dias recebiam uma cesta básica. E chegou ao ponto que esse número começou a crescer mais ainda, e que de 40 nós já chegamos a ter mais de 70 pessoas no cadastro, esperando, os 40 sendo atendidos e pelo menos mais de 30 em espera, aguardando ser abastecida. E nós não tínhamos e não temos os recursos necessários para toda esta demanda, nem a estrutura adequada, especialmente estamos em isolamento social, os diáconos estão se desdobrando nessa atividade aos sábados. Então, a partir do mês de agosto, nós estamos alterando e mudando a forma de prestar este serviço à igreja. Nas primeiras semanas do mês, nas 2 primeiras semanas do mês, nós estaremos abertos apenas a receber as doações, os alimentos, as cestas básicas, os mantimentos que você puder doar, as ofertas que destinadas a este propósito você encaminhar à Junta Diaconal, e tem aí um telefone de WhatsApp, onde você pode comunicar determinado valor que você depositou na conta da igreja, que também vai aparecer na sua tela, e dizendo que você está participando da campanha de doação de alimentos para as famílias necessitadas. E ao longo das 2 primeiras semanas do mês, nós estaremos fazendo um banco de alimentos, e na terceira semana, no terceiro sábado, esses alimentos estarão sendo adequadamente higienizados, ensacados, separados nas quantidades necessárias para abastecer uma família por pelo menos um mês com esses elementos básicos de alimentação. E no último sábado do mês, então, o 4º sábado, nós estaremos, então as famílias serão contactadas, veja, não será mais um acesso livre das pessoas para receber alimento, porque nós estávamos passando a dificuldade
de ter mais pessoas na fila do que a quantidade de comida que nós tínhamos, de alimentos, cestas, que nós tínhamos a doar. Então, nós não vamos ser irresponsáveis, né, de frustrar expectativas, de fazer com que as pessoas se desloquem, sem que nós estejamos adequadamente preparados para atendê-las. Gostaríamos de atender a todos, mas não temos esta condição. Então, ao longo dessas 3 primeiras semanas, nós estaremos montando a quantidade de cestas para atender as famílias no último sábado. A nossa meta básica é que nós possamos atender as 40 famílias que inicialmente nós tínhamos no nosso cadastro. Esta é a nossa meta. Mas caso não seja possível, nós estaremos contactando por uma ordem de critério de priorização que nós estamos fazendo, baseado na idade das pessoas, na quantidade de pessoas na família, na situação de emprego ou desemprego, né, mães solteiras e coisas desse tipo. Estaremos alguns critérios que a Junta Diaconal está utilizando para sequenciar as pessoas nesse cadastro. Também um critério geográfico, né, em torno da nossa comunidade, porque estavam vindo pessoas, inclusive, de muito longe. Então, nós vamos priorizar também a região do Pichincha, ali, as pessoas que estão perto de nós, onde a nossa igreja existe para servir a comunidade. Então, estes critérios serão elencados e, na medida em que nós tivermos 40 cestas, nós vamos ligar para 40 famílias. Se tivermos 30 cestas, nós vamos ligar para 30 famílias. Mandar WhatsApp, né? Você entende. Se tivermos 50 cestas, nós vamos mandar mensagens para 50 famílias comparecerem. E esse será o método, a estratégia que nós estaremos usando para abastecer as famílias. Então, por favor, se você que vê o telefone, se você conhece alguém, a primeira coisa que eu gostaria de pedir a você é que você faça por esta pessoa o que você puder fazer. Não seja apenas alguém que transfere essa missão. Diga, vai lá naquela igreja lá, vai lá na igreja do Pichincha, sábado, tal hora, que lá eles estão dando bolsas. Não. Talvez você possa ser um instrumento de Deus para abençoar diretamente essa pessoa. Suprir alguma necessidade dela, conhecer a sua história, ok? E segundo, se você não tem como ajudá-la e deseja, então, encaminhá-la para que a igreja possa ajudar, faça o contato, você mesmo. Ligue, manda um WhatsApp para o diácono, cujo número está na tela, estará na sua tela, e comunique, olha, eu tenho uma pessoa, enfim, e ela está precisando, porque essa pessoa, não adianta você mandar ela ir no sábado, porque nós não teremos alimentos para ela, nós teremos as cestas necessárias para aquelas famílias que cadastradas nós contactamos para que elas possam ir lá buscar. Então, você precisa avisar esta pessoa que ela vai entrar em contato com esse número de WhatsApp, ela vai receber uma ficha cadastral, onde ela vai precisar preencher, nos dar as informações necessárias a respeito da sua condição, da sua família, localização, endereço, enfim, tem uma ficha própria para isso. E uma vez preenchida essa ficha, ela vai entrar nesse cadastro e vai ser colocada nesta ordem de priorização com os critérios previamente estabelecidos pelos diáconos, pela junta diaconal. Então, se ela estiver ao alcance da nossa possibilidade de atender, nós faremos isso. Mas, irmãos, nós não temos... É por isso que Jesus diz que o cristão, que ele não tem onde reclinar a cabeça, né? As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós não vivemos em absoluta tranquilidade e paz, entendendo que há sofrimento, há fome, há miséria, há pobreza, e o pior é sermos tomados desse sentimento de impotência, de que nós não podemos resolver o problema de todas as pessoas. Tá bom? Mas nós estamos fazendo o possível para atender a maior quantidade possível de famílias que nós podemos abençoar. Mas isso não será feito, não mais, e não podemos permitir que seja feito sem este controle, sem este cuidado, sob pena de que nós possamos estar, de um modo muito ruim, frustrando expectativa de famílias que muitas vezes chegam lá acompanhadas de crianças, né? E até isso nós precisamos ordenar,
porque nós não podemos aglomerar pessoas. Haverá um horário pré-estabelecido que a pessoa vai ser comunicada que ela deve chegar em determinado horário e outras serão em outros horários. Então, em horários distintos, os grupos vão chegar, pequenos grupos, para que não haja aglomeração e para que os diáconos e os voluntários sejam capazes de ajudar. Então, você que é membro da igreja, do departamento de jovens, de mulheres, de adolescentes, seja o que for, se você não faz parte de grupo de risco, eu quero lembrar você que a junta diaconal está precisando da sua voluntariedade, da sua colaboração para participar desse processo, tá bom? Para ajudar a fazer os contatos, para ajudar a ir arrumar os alimentos, para ajudar a ensacar os alimentos nos dias que eles forem ser preparados, para ajudar na entrega dos alimentos, para receber as pessoas, para ajudar a controlar o portão. Então, são muitas coisas que estão sendo feitas para que isso seja possível, não é um trabalho pequeno. E nós precisamos que você entre em contato no mesmo WhatsApp que estará na sua tela, para você dizer, você que é membro da igreja, dizer, eu quero participar. Como eu faço para eu ajudar? Para que eu possa estar aí num sábado, no horário com a junta, para recolher os alimentos, para condicionar os alimentos, para armazená-los, para separá-los, para montar as cestas, para higienizar os alimentos. Então, tem muita coisa a fazer, irmãos.
Música